Olá, família aquariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Aquário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo, cabalístico de número 10, Alá-de-Á, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, capricorniano, um presente para você, capricorniana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos o 10 de copas. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos o 3 de paus. E na casa 3, na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos um 4 de paus. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 10 de copas, nós temos o imperador, o arcano maior de número 4, e também a energia, a vibração do 8 de copas. Sobre o 3 de paus, nós temos a carta do eremita, o arcano maior de número 9, e também vejamos a energia, a vibração do Papa, o arcano maior de número 5. E na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, sobre o 4 de paus, nós temos a carta do 6 de copas e também a energia do valete de copas. Gratidão. Bem, aquariano, aquariana, nós vamos utilizar o Urenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 10 de copas nós temos a âncora. Sobre a energia do 3 de paus nós temos um chicote. E sobre o 4 de paus nós temos a carta da cruz. Bem, aquariano, aquariana, a energia do presente ela será regida por um 10 de copas. Nós temos aqui uma perspectiva de muita luz, de muito brilho e de proteção espiritual sobre a tua casa, segurança dentro do teu lar. Essa energia aqui muito protetora para aqueles que já fazem o evangelho no lar. Se você ainda não faz, eu recomendo que você assim o faça. Essa carta do 10 de copas traz essa conexão, essa alegria, essa felicidade ou ligações emocionais com outras pessoas. Um processo aqui de intensidade, de sabedoria emocional dentro dos relacionamentos, mas a necessidade aqui de trazer um pouco mais essa consciência espiritual para dentro da tua própria casa, porque aqui é a casa, como um farol, um centro de muita luz e de muito brilho, e aqui a família é conectada. Abaixo nós temos um 8 de copas, que pede para que você busque essa verdade espiritual, não no sentido de olhar para fora, mas a necessidade de olhar para dentro, porque é preciso deixar algo para trás, esquecer o passado e seguir em frente. É como se houvesse uma sensação de falta. Você sente que algo está faltando, mas aqui não falta nada.
é apenas essa necessidade que eu disse anteriormente de olhar para dentro. Então, procure olhar para dentro de você, que você vai preencher todo esse vazio, toda essa sensação de falta, principalmente aqui dentro do campo emocional. Isso será preenchido graças à sua conexão espiritual. Até porque nós temos o imperador, e o imperador é uma influência do signo de Áries, né, aqui. Então, é um certo cuidado com o autoritarismo, com o controle e com a insensibilidade dentro dos relacionamentos. Então, é alguém aqui que está centralizando a energia em si, tanto o masculino como um feminino, tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, né? Pode indicar união duradoura, mas essa união ela está carregada de status, de vaidade e de racionalização do plano afetivo por parte, né, de um companheiro ou de uma companheira. Mas aqui é um chamado, né, vamos dizer assim, sobre o campo da responsabilidade, porque você está numa posição de poder, de liderança, né, sobre as outras pessoas. Então são leis, né, são regras, vamos dizer assim, que devem ser respeitadas. Há uma atividade de força entre você e uma outra pessoa, mas é para resolver um conflito aqui por meio do poder, da coragem, da ambição e da ordem. Esse conflito, ele também pode estar atrelado ao masculino, que vem aqui do seio familiar, o 10 de copas. Mas não discuta. Há necessidade de falar para essa outra pessoa apenas algo, no máximo 2 vezes. Se precisar falar novamente, exemplifique, ensine e ponto final. Não discuta, porque essa pessoa ela não quer te ouvir, ela quer centrar tudo aquilo em si. Então, há uma perspectiva aqui de discussão com o masculino, pode ser com o pai, com o irmão, enfim, com o companheiro. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Aquário. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar aqui o presente. Nós temos o 3 de paus sobre o chicote, instrumento de força, de autoridade, de fé, expansão, chegada de novas oportunidades, mas precisa sair desse platô e fazer esse estímulo, né, da construção de um sonho, de um objetivo, indo em direção àquilo que você quer conquistar. Então, aqui também pode ser relacionamentos saudáveis e expansivos, mas às vezes você fica aqui nesse platô idealizando, vislumbrando e não faz o movimento. Então, a necessidade de paciência e de perseverança. Aqui nós temos a perspectiva do trabalho também, mas o trabalho de forma mais independente. Se esse for o seu caso, as coisas tendem a expandir, né? E você traz essa energia de liderança nos negócios, né? No campo dos negócios, mas também aqui fazendo algo novo, isso trazendo muita prosperidade, muita energia material dentro do campo profissional. Criatividade. Abaixo nós temos o eremita, energia de virgem, e nós temos o papa, a energia de touro. Né? Tanto virgem como papa, energia material, né? O touro, né? O eremita e o papa traz essa perspectiva. Então aqui é comunicação com sabedoria, apreciar também momentos de solidão, tirar um tempinho para você aqui, 5 minutos do dia, ficar sozinho, sozinha, para que você possa irradiar a tua luz aqui na escuridão, porque essa orientação que vem de dentro de nós. Então, quando eu falo aqui tirar 5 minutinhos para meditar, para autoanalisar, é justamente isso, voltar a atenção para si. Então, você irradiando aqui a tua luz interior para que as outras pessoas possam enxergar. É uma verdade espiritual e essa verdade espiritual, ela vai agir como o norte, né, sobre você. Então traz aqui essa energia. Todas as coisas, né, dentro das relações tem que ser através do respeito, do diálogo, da fidelidade e da cumplicidade. E você também compartilhando tuas crenças e os teus valores, né, dentro da tua casa, dentro do teu casamento ou dentro das tuas conexões de trabalho.
porque aqui está muito mais focado as questões profissionais, mas o Papa é a instituição, é a autoridade que há sobre você. Então, é conhecimento, é aprendizagem, é um aspecto também voltado à leitura e à expansão espiritual, e você aprendendo muito, né, através das experiências com as outras pessoas ou dentro da tua própria casa, dentro da tua relação, se esse for o seu caso, mas o Papa requer que você exerça a sua autoridade, tanto a autoridade espiritual como a autoridade material, profissional. Então, você falando e orientando aqui as outras pessoas, mas precisa exercer esse controle, né, com maior autonomia. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Aquário. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp, como vai aparecer aqui na tela, em algum local, o meu número, eu terei o maior prazer de te orientar. Através, né, do tarô e do baralho cigano. Há algumas leituras, tem se repetido muito essa questão do 4 de paus na energia de Aquário, que é para alinhar um objetivo, uma meta, uma intenção em comum acordo dentro do seio familiar. Não sei se a família está um pouco dispersa, até porque nós temos o 10 de copas na casa 1, e esse 10 de copas pede para alinhar esse seio familiar, trazendo segurança através da conexão espiritual. Até porque a carta, né, da cruz traz essa perspectiva de vitória, né? E de vitória dentro da casa, dentro dos aspectos ligados à família. Então, há necessidade aqui de alinhar um objetivo que seja em comum acordo a todos. Momentos de felicidade, de harmonia. Me parece que há alguém aqui um pouquinho disperso, que não esteja voltada para a atenção da família. Então precisa fortalecer esses laços, né, por meio dessas experiências compartilhadas. Então a família precisa fazer algo em comum, ir a um parque, tomar um sorvete, enfim, tenta alinhar o que eu estou dizendo à realidade, né, da sua casa. Mas é como se houvesse aqui um encontro, né, especial, eventos, celebração. Então, precisa trazer um pouco mais dessas questões, sentar à mesa e perguntar qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo, e alinhar isso. E chamar o esposo, a esposa, ir a um parque, levar a família, brincar um pouco. São coisas simples, né? Por que eu estou dizendo que são coisas simples? Porque nós temos o 6 de copas, e essa necessidade aqui de olhar para a tua criança interior, para que você também possa expandir a tua luz e o teu brilho, trazendo essa conexão aqui, né, da família feliz, do lar, da segurança, da vontade, né, sendo fundamentada na tua realidade. Porque aqui é a manifestação de um sonho, e você compartilhando esse sonho, essa vitória com os seus. Então, tem que ter aqui um certo cuidado, porque às vezes dentro da nossa própria casa as pessoas ficam um pouco mais dispersas e individualistas. Então a gente precisa criar momentos aqui de conexão, né, dentro do seio familiar. E nada melhor também do que essas memórias, e você expandindo aqui um pouco mais a tua luz, né, e o teu brilho. Até porque nós temos uma perspectiva do valete de copas. E o valete de copas é o lado criativo. Então essa conexão com a família pode trazer aqui muita criatividade, muito talento, o empreender, né, o despertar. Então, para alguns aqui é um começo de um novo amor, se você for solteiro, solteira, mas é uma carta que traz muito um estado de sonho, precisa ter os pés aqui um pouco mais no chão. Então, alguém iniciando algo novo dentro da carreira, mas é um pouco mais ligado ao aspecto do despertar, do aspecto intuitivo. Então, seguir um pouco mais esse caminho, a intuição e a chegada de coisas novas dentro do campo profissional, material. Isso trará aqui um retorno, né,
financeiro para ti. Então, se essa for a expansão e o crescimento pessoal ligado ao material, à família, agarre, né, essas novas oportunidades, mas a família aqui como um apoio, um suporte para as tuas conquistas. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Aquário. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 10, Aladiá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 32 e a mensagem diz o seguinte: proteja-se contra as maldades e cuide com carinho de sua saúde física e mental. Ao invocar este anjo, ele o ajudará a escolher sempre o melhor caminho a seguir e o fará manifestar seus dons através da imaginação. Dedique-se com amor e carinho ao seu trabalho. Aladiá, anjo de número 10, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 32. Sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar nesse canal, por segurar na nossa mão, por deixar o seu like, o seu comentário. Esse canal ele só coexiste graças a você e eu sou extremamente grato a isso. Se possível também se inscreva lá no nosso canal, no nosso outro canal, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, como vai aparecer aqui também nos cards a indicação de um vídeo que nós postamos recentemente. Isso é de grande importância para nós, eu venho pedindo há algum tempo para que eu possa aqui continuar produzindo esse conteúdo de tarô. Leia as entrelinhas, entenda e nos ajude um pouquinho lá também. Gratidão, paz e muita luz. Namastê, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.